Fiz uma resposta. A Bíblia adulterou por Constantino ou pela Igreja Católica? Ele está falando que a Bíblia foi adulterada, né? Que a acusação desses caras sempre essas, tanto desse Adventista Sétimo Dia, tanto essas igrejas vindas de homens, né? Olha só que interessante. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso que eu vou fazer de novo. A continuação, né? Humanos e que Constantino e a Igreja Católica nada tiveram a ver com a formação dos livros da Bíblia. Mas eu gostaria de mencionar algumas coisas para você que eu anotei aqui. Em primeiro lugar, nós possuímos, só do Novo Testamento, cerca de 5.700 cópias manuscritas. Só do Novo Testamento. E os manuscritos do Mar Morto revelaram a existência de manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther. Quando os eruditos estudam tais manuscritos bem antigos, existentes bem antes da Igreja Católica, é possível perceber que a Bíblia que temos hoje é a mesma que saiu das mãos dos profetas. Constantino não alterou nada. O que aconteceu, na verdade... O Velho Testamento, né, o pastor? O Novo já vem do fundamento dos apóstolos, organizado pela igreja, pelos primeiros cristãos, que pregaram oralmente e foi escrito pelos agiólogos, como São Marcos e o evangelista São Lucas. Os caras querem misturar com judaísmo com catolicismo. O Novo Testamento veio da origem da igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Veio lá do ensinamento de Jesus Cristo. E o Velho Testamento veio dos profetas. A Torá, os escritos do Velho Testamento, aponta Cristo, aponta a igreja de Cristo, aponta uma doutrina, um novo evangelho, uma nova aliança. Tem diferença. E tanto que a igreja compilou e organizou. Se fosse escutar esses gnósticos aí, eles queriam colocar tudo. Até os livros não inspirados. Como Dan Blau, né, etc. Verdade, se você perceber, foi o seguinte. Constantino, ele era um pagão mal convertido. E ele unificou o Império Romano com o cristianismo, formando a Igreja Católica Apostólica Romana por interesses políticos, mais do que interesses espirituais. Para você ter uma ideia, Constantino dava até presentes, inclusive túnicas e moedas de ouro para quem se batizasse na igreja. Okay? Então ele tinha o interesse político. Agora, quando o Concílio de Nicéia foi realizado em 325, a questão nada tinha a ver com a formação do texto bíblico. Engraçado, esses caras, eles estudam a história, eles mudam a história. Constantino, ele oficializou, já tinha igreja católica. Já tinha uma igreja estabilizada. Já tinha uma igreja fundada. Que interessante, né? Os caras querem alegar que foi Constantino que fundou a igreja católica. Não, a igreja católica já existia. Mas a igreja católica era perseguida pelo Império Romano, pelos imperadores, como o imperador Nero, como o imperador Tito e etc. O rei Herodes, etc. Os romanos que perseguiram a igreja. E já foi profetizado. Em Atos Apóstolos ali, o livro de travessia, a igreja era de Jerusalém e foi transferida a Roma. Porque ali de Jerusalém, os romanos destruíram Jerusalém. Se você vê na patrística de José de Cesareia. Então, com o passar do tempo, como esses imperadores, esses poderosos já estavam cansados de martirizar os cristãos, eles viram, não adianta nada matar esses cristãos, porque é perca de tempo. Quando a gente mata um, aparece 10. Quando a gente mata 10, aparece 100. Então vamos oficializar liberdade de culto para esses cristãos orar pela nossa vida. Ali, e é tanto que a mãe do imperador Constantino era cristã. Sua mãe orou toda a sua vida para a conversão do seu filho. É história. Vai vendo. E tanto que ele teve a revelação de Cristo, que ele venceria a guerra se ele fizesse o que Cristo mandou. Como vai dizer que eu estudo muito a história também.
Constantino deu liberdade de culto no ano 313, que tornou o cristianismo a religião estatal. E oficial foi o imperador Teodósio em 380. Há quase 70 anos depois de Constantino dar liberdade de culto, mais de 43 anos depois de sua morte, né? Olha só que interessante. Os caras falam que Constantino dava presente, dava moeda, dava túnica. Onde o cara viu isso na história? Sim, já tinha uma igreja já. Claro que tinha. Que igreja é essa? Era a igreja católica. Igreja católica, porque o católico é universal, né? Os caras reconheceram, porque já foi profetizado, cara, que a sede ia ser ali em Roma, onde foi batizado Pedro e Paulo. Então não tem onde fugir. Olha só que interessante, ó. Constantino diz, a revelação que o Constantino teve, ó, para ele se converter realmente a essa igreja que vai ser para frente uma igreja romana, na sede em Roma, como foi profetizado na Bíblia. Ó. Ele viu Cristo grama no céu, são duas primeiras letras do Cristo em grego, Quirós 20, né? E à noite teve uma visão de Cristo, ele entregou a cruz. Essa foi a revelação de Constantino. Por isso que ele se converteu. Por isso que ele oficializou essa de liberdade ao culto católico. E mais para frente, em 380, se eu não me engano, foi o imperador Teodósio que oficializou a Igreja Católica Apostólica, que vem do fundamento dos apóstolos, romana. Por que romana? Porque a sede é em Roma, de acordo com a Escritura. Igreja Católica é universal, apostólica, vem do fundamento dos apóstolos. Por que romana? Porque a sede é Roma. Porque o imperador Teodósio oficializou. Não foi eles que fundou, nem Constantino, nem o imperador Teodósio, mas é isso que os caras não entendem. Mas vamos lá. Nada tinha a ver com a formação do texto bíblico. É muita ignorância afirmar uma barbaridade dessa. A questão do concílio de Nicéia era a divindade de Cristo. E era um assunto muito claro na Bíblia, só queriam reafirmar o assunto por causa da heresia de Ário que ensinava que Cristo era um ser criado. Então o problema do concílio de Nicéia nada tem a ver com a formação dos livros bíblicos. E para demonstrar para você um outro fato que comprova que foi lá no concílio de Catato, que São Jerônimo organizou 350, terminou em 393, durou 43 anos para organizar os canos bíblicos. Por um pastoreio, pelo Papa Damas, que bate o martelo catolicismo romano e diz que é 100% verdade e o uso pessoal não pode, a interpretação da Escritura, como vai dizer segundo Pedro 20. E para demonstrar para você um outro fato que comprova que o catolicismo romano nada tem a ver com a formação da Bíblia, avalie, por exemplo, compare os 10 mandamentos como estão na Bíblia com o Cara, como os caras é desleal, cara. Os caras estão no Velho Testamento, cara. Como pode, cara? Cara, diz, se auto-uge professor, o outro lá auto-se-uge arqueólogo. E vai falar que a igreja nada teve na participação do cano bíblico. Lá no Concílio de Catato em 350 ali é o quê? A patrística é o quê? Os padres apostólicos, Eusébio Cesareia. A Escritura do Novo Testamento vem do fundamento de quem? como estão na Bíblia com o catecismo. Ainda tem mais, segundo Tessalonicenses 3,15, guardar a tradição. O apóstolo Paulo fala, a tradição de quem? De nós que nós anunciou.
como foi ensinado por nós, por Cristo. Na Bíblia, seja na Bíblia católica ou na Bíblia de origem protestante, os 10 mandamentos são os mesmos. Mas você vai para o catecismo e os 10 mandamentos são diferentes. Claro que a gente não está no Velho Testamento. A gente está no fundamento dos apóstolos, dado oralmente aos apóstolos. Em 2 Pedro 3:2. Foi dado oral. O Velho Testamento está escrito e também passando por intermédio de anjo. Como Santo Estevão é martirizado, é apedrejado, por quê? Você segue mandamento dado por anjo. Atos Apóstolos 7:53. Então Gálatas 2:2. Foram feitas porque a tradição colocou-se acima da Bíblia. Se Constantino tivesse tido interesse realmente de alterar a Bíblia, ele teria feito. E a Bíblia se pareceria com o catecismo dos 10 mandamentos, o que não aconteceu. Uma outra coisa que você tem que avaliar, sendo Constantino um pagão mal convertido, se converteu ao cristianismo. Na época de Constantino tinha Eusébio de Cesareia, tinha Lino, esses que eram o pastor, que eram o porta-voz de detentor da escritura, detentor da igreja. Quando Constantino já tinha igreja fundada, já tinha pastor, já tinha papa, já tinha bispo, já tinha presbítero, já tinha uma hierarquia na igreja. Só não era oficializada a romana ainda a igreja. Tanto que esses imperadores perseguiam a igreja. Perseguiam os cristãos. Não tinha um cano bíblico ainda estabilizado como você vê hoje aqui, essa biblinha. Era manuscrito. Ainda era escrito à mão. Só você ler a patrística, Eusébio de Cesareia. Os caras estão no Velho Testamento ainda. A salada que os caras fazem para tentar negar a autoridade da igreja. Isso, mas ele trouxe consigo ainda certas questões do paganismo. Se ele fosse o responsável pela formação do texto bíblico, nós encontraríamos várias crenças de Constantino na Bíblia. Mas pelo contrário, nós encontramos condenação a várias crenças pagãs, inclusive a veneração ou adoração de imagens. Então, meu irmão, deixa eu dar uma dica para você. Cuidado. Veneração a imagens tinha lá na antiguidade. Aquele povo pagão que não sabia ler e as imagens eram desenhadas de acordo com o versículo bíblico. Que interessante. Os caras tentam atingir até a imagem, falar do pastoreio, falar da doutrina. Simples. O apóstolo Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses. Olha só que interessante, cara. Como esses caras não obedecem nem o ensinamento do apóstolo Paulo. Oi, nego. Mas já vai aí, tá? Olha só que interessante, cara. Os caras não têm respeito nem pelos mártires, nem pela escritura, cara. Olha só que interessante. Tessalonicenses 2:15. minutos de ao vivo. Aqui, ó. Ó o ensinamento do apóstolo Paulo. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Interessante. Olha, 2 Tessalonicenses 3:6. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição. Esse cara aí, ó. Que de nós esteja recebido. Agora você cata lá em Lucas 1. Olha só que interessante. 1 até o 4. Muito empreenderam a compor uma história dos acontecimentos que realizaram. Porque segundo evangelista, porque já teve um escritor. Segundo Evangelho segundo São Lucas, né? Que a pregação oral foi de Paulo e quem traduziu é o evangelista São Lucas, que é o argeógrafo. Como nos transmitiram aquele que foram desde o princípio, testemunhos oculares, e que tornaram ministro da palavra. Também a mim me pareceu bem disposto, depois de haver
diligentemente investigado tudo desde o princípio. Escreveram para ti, segundo a ordem excelentíssima Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tendes recebido. Olha só que interessante. Então não tem onde correr, cara. E a imagem de escultura, ó, só você estudar lá. Você gosta muito de meditar o Velho Testamento, guardar o sábado, então começa a guardar ali, começa a meditar o tempo do rei Salomão. 1 Reis 6, do 22, 35, então Êxodo 25, 18, ou Números 21, 8 e 9. Então Gênesis 1, 26 em diante, façamos o homem a nossa imagem. Né? Então, começa a meditar isso também. Deixa eu dar uma dica para você. Cuidado com essas informações falsas. Estude. Engraçado, como se combate um falso profeta? Com a sua própria pregação. Com sua própria palavra distorcida. Se eu não quisesse nem abrir a Bíblia aqui, eu já combati ele só com os próprios textos dele. Livros que realmente podem oferecer para você um conhecimento verdadeiro, um conhecimento científico. Tá? Cuidado com essas histórias que rolam aí pela internet. As pessoas, infelizmente, estão desinformadas. Então mesmo. Por quê? Por causa de vocês, o decreto da verdade estão caindo em decreto. Porque as pessoas não estão mais acreditando na igreja. As pessoas não estão indo mais para a igreja. Porque a Universal prega uma coisa, a Adventista fala uma coisa, a Mundial fala outra coisa. Essa barganha de doutrinas desconhecidas, sem base nenhuma. Eles dizem que está tudo na Bíblia, mas se eles for pregar que está na Bíblia, eles mesmo vão cair em contradição. Interessante. O apóstolo Paulo fala, guardar a tradição. Tradição de quem? De quem? Não estou falando do Velho Testamento. Tudo que o Velho Testamento já profetizou já aconteceu. O último profeta é João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Cristo vingou a lei em Romanos 10, 4. A lei veio por intermédio de anjo, por revelação de anjo. Se você meditar lá em Êxodo 3, nós estamos na nova aliança. Tanto que Hebreus 8, 13, o Velho Testamento está fadado a desaparecer. Estamos no novo, no vinho novo. Na nova aliança. Não mais na guarda do sábado, mas na guarda do domingo. Os apóstolos se reuniam no domingo. O Novo Testamento veio da igreja. Da igreja. Interessante. Não passando por intermédio de anjos, mas o próprio Deus, o próprio Cristo escolheu, capacitou, enviou, deu a chave, deu o pastoreio a Pedro. E os demais apóstolos. A chave deu a Pedro. De perdoar, de reter pecado, deu aos outros demais. Por quê? Por causa do pastoreio de Pedro. Tanto quando o apóstolo Paulo se converte, o pastor, em Gálatas 2. Sim, Tiago ele era bispo de Jerusalém, mas se você for ler a patrística, Jerusalém foi destruído depois do martírio de Tiago ali. E a sede sucede lá em Roma agora, de acordo com a escritura. Interessante. Pedro é martirizado, Lino sucede seu lugar. E é martirizado também. 2, ó. Cefa e João. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado. Deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de plena acordo. Bispo ali é Tiago, de Jerusalém. Bispo universal de todas as comunidades que estão surgindo ali é Pedro. E João, seu discípulo. E João é discípulo também. Interessante. Que vai enviar. Quer dizer que esses aqui são uma coluna, são a pedra principal ali desse corpo místico. Pedro, João e Tiago. Interessante, né? E São Policarpo, ali em Apocalipse, em Esmina ali, era discípulo de João.
Interessante. Bispo. Você já viu a hierarquia? E seguiu até hoje isso aqui. Se você ver a Patrícia, cara, coisa linda, mostrando. Simples. Agora vem esses caras 16 séculos de atrás, esse surgiu 19, século 19. Quer falar o quê? Sua igreja fundou, já se tornou pública, quando já tinha uma igreja, quando já tinha escritura, quando já tinha imprensa. Aí fica fácil, né? Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.